Welcome to the Harry Club and don't forget to subscribe. Respire fundo e permita que o mundo desacelere por um instante, porque este não é apenas um vídeo. É um espaço onde o tempo perde a pressa e a masculinidade pode finalmente existir sem máscaras. Aqui o corpo masculino natural não é um conceito, é uma presença viva, é pele que carrega histórias, é pelos que crescem sem pedir permissão, é força que não precisa gritar para ser sentida, é o peso silencioso de quem se sente inteiro dentro do próprio corpo, porque por muito tempo tentaram dizer que o masculino precisava ser polido demais, limpo demais, controlado demais, mas existe algo profundamente poderoso no que é real, no que cresce naturalmente, no que não foi moldado para agradar. E quando você observa um homem confortável na própria pele, com o peito coberto de pelos, com a postura relaxada, com a respiração firme e lenta, percebe que a verdadeira atração não nasce do esforço. Ela nasce da presença, nasce da calma de quem não precisa provar nada. Nasce da energia que ocupa o espaço mesmo em silêncio, porque o corpo masculino natural carrega uma linguagem própria, uma comunicação que não depende de palavras. Cada fio de pelo conta uma história de tempo, de maturidade, de instinto, de identidade. E não há nada de exagerado nisso. Há apenas verdade. E a verdade tem um magnetismo impossível de ignorar. Aqui celebramos o homem que não corre para se encaixar, o homem que não se apaga para caber em expectativas artificiais. Celebramos o corpo que respira, que sua, que vive, que existe como é, sem filtros, sem edições, porque a masculinidade não mora na rigidez, ela mora no equilíbrio, na firmeza tranquila, no toque invisível da confiança que não precisa ser anunciada. Existe algo quase hipnótico na naturalidade, no peito que se expande ao inspirar, na textura da pele, no contraste entre força e calma, e é nesse contraste que mora a sensualidade mais profunda, aquela que não invade, mas envolve, aquela que não força, mas convida, aquela que não precisa ser explícita para ser sentida. O Harry Club não é sobre excesso, é sobre essência. É sobre o retorno ao que é humano, ao que é instintivo, ao que é simples e poderoso ao mesmo tempo. Aqui o masculino não é performance, é estado de espírito, é presença contínua, é energia que flui sem pressa. E quando você se permite observar sem julgamento, quando você se permite sentir em vez de analisar, percebe que o corpo masculino natural não precisa de validação externa, ele se valida por existir, por ocupar o espaço com autenticidade, por carregar marcas do tempo com orgulho silencioso, por não esconder o que é, porque cada detalhe faz parte do todo, cada traço constrói identidade, cada imperfeição adiciona profundidade. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno tentou apagar, essa conexão direta com o corpo, com o ritmo natural, com a respiração consciente, com a presença plena. Mas aqui nós lembramos, aqui nós desaceleramos, aqui nós observamos, aqui nós sentimos, porque o masculino verdadeiro não se resume à aparência. Ele se manifesta na energia, na maneira como alguém entra em um ambiente, na forma como sustenta o olhar sem tensão, na calma que transmite sem esforço. E isso não se aprende, isso se aceita, isso se permite existir. O corpo natural não pede desculpas. Ele simplesmente é. E nesse ser, existe uma força que atravessa, que conecta, que ressoa. Talvez você sinta isso agora. Talvez perceba como a respiração muda, como o corpo responde quando não há pressa, quando não há cobrança, quando não há necessidade de se encaixar, porque a verdadeira masculinidade não é construída. Ela é revelada quando tudo que é artificial cai e o que sobra é presença. É verdade, é silêncio confortável, é intensidade contida. E no fim, tudo o que este espaço propõe é isso. Um convite para voltar ao agora, para sentir o próprio corpo, para reconhecer a beleza do que é natural, do que é cru, do que é autêntico. Porque quando o homem se
aceita como é, com seu corpo, sua energia, sua essência, ele se torna irresistível não por tentar, mas por simplesmente existir. E essa é a experiência que celebramos aqui. Essa é a vibração que permanece. Essa é a essência do Harry Club. Respire fundo mais uma vez. Sinta o peso do próprio corpo, a firmeza dos pés no chão, a presença ocupando o espaço sem esforço. Algo poderoso em simplesmente existir do jeito que se é, sem correções, sem filtros, sem necessidade de agradar. O corpo masculino natural carrega histórias que não precisam ser contadas em voz alta, elas estão gravadas na pele, nos gestos, na forma de respirar. O peito coberto de pelos não é excesso, é origem, é herança, é o sinal silencioso de um corpo que não pede permissão para ser verdadeiro. Cada fio acompanha o ritmo da respiração, sobe e desce lentamente como se o próprio corpo estivesse em meditação. Não há pressa. Não há encenação, apenas presença plena. Os ombros largos sustentam mais do que força física. Sustentam calma, sustentam segurança, sustentam a confiança tranquila de quem não precisa provar nada. A masculinidade real não grita, ela ocupa. Ela se impõe no silêncio, no olhar firme, na maneira como o corpo relaxa sem perder a intensidade. A beleza no que é cru, no que é natural. No que não foi moldado para caber em padrões artificiais. O corpo peludo fala de autenticidade, de contato com a própria essência, de aceitação. Ele não esconde o tempo, não apaga marcas, não suaviza o que é real. E exatamente por isso fascina. A sensualidade aqui não está no exagero, está na pausa entre um movimento e outro, no toque do ar sobre a pele, no calor que emana naturalmente, sem intenção de seduzir, mas seduzindo mesmo assim, porque o que é verdadeiro sempre atrai. No Harry Club, celebramos essa masculinidade que respira fundo, que desacelera, que se permite sentir. Um espaço onde o corpo masculino não é corrigido, mas contemplado. Onde o natural não é visto como descuido, mas como força estética, emocional e energética. Feche os olhos por um instante. Imagine a cena, luz suave, silêncio confortável, um corpo presente. Nada é forçado. Tudo é sentido. A respiração guia o ritmo, o momento se alonga, o agora se aprofunda. E, nesse estado, fica claro, a verdadeira atração nasce da autenticidade. Aqui não celebramos um ideal inalcançável. Celebramos o real, o corpo que existe, que ocupa espaço, que carrega calor, textura, presença. O corpo que não pede desculpas por ser como é. E talvez seja isso que mais incomoda o mundo lá fora, porque um homem em paz com a própria natureza é impossível de ignorar. O corpo masculino carrega histórias que não precisam ser ditas em voz alta. Cada fio de cabelo no peito, nos braços, nas pernas, é como uma marca do tempo, um sinal de maturidade, de presença, de vida vivida sem pressa de agradar padrões artificiais. Existe algo profundamente humano no homem que aceita sua forma natural, sem esconder, sem apagar, sem suavizar o que é real. A textura da pele, o contraste entre força e sensibilidade, a forma como o corpo ocupa o espaço com calma e segurança, tudo isso comunica antes mesmo de qualquer palavra. O mundo moderno tenta acelerar tudo, padronizar, polir, mas o masculino verdadeiro não corre, ele permanece, ele respira fundo, ele se impõe pela tranquilidade, não pelo excesso. Homens naturais não precisam provar nada, a confiança deles nasce do silêncio, do olhar firme, do corpo que não pede permissão para existir como é. A beleza está justamente aí, na ausência de esforço. Quando você observa com atenção, percebe, não é só sobre aparência, é sobre energia, é sobre presença, é sobre sentir que aquele corpo carrega peso, história e autenticidade. O Harry Club nasce dessa ideia, celebrar o que é cru, o que é verdadeiro, o que não foi moldado para agradar, mas existe para ser sentido.